Fala galera, o meu entrevistado de hoje, ele é nascido no Rio de Janeiro, trabalha com comunicação social desde os 19 anos, é apaixonado por automobilismo e também nas horas vagas ele adora andar de kart e é um grande imitador do Silvio Santos. Você já deve imaginar de quem eu tô falando, do meu amigo Alexander Grum. Tudo bem, cara? Tudo certo? bem? A gente combinou assim, né? Isso. Faz o... Legal pra caramba estar aqui, hein? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Olha só que coisa meiga, tem ficha. Tem até ficha, que moral. Você tá com ficha, cara. Você tá com o cenário mó top, esse cenário aqui. Pô, você começou mais legal que eu já. Toma sua ficha aqui, vai. Você começou mais legal que eu já. Que isso, hein, fera? Pô, que estrutura, hein? Parabéns. Parabéns pelo seu canal. Felicíssimo de saber que você tá com o canal. Inclusive, o Grum tem um canal no YouTube chamado Fórmula Grum, que também fala sobre automobilismo. Inclusive, sigam ele. É um canal super legal. E sigam ele, curte lá os vídeos. E, Grum, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. De onde começou sua paixão pelo automobilismo? É difícil a gente responder coisas assim, porque paixão a gente não explica muito, né? Talvez você mesmo não saiba dizer como que você começou a gostar, né? Sim. Você não tem um ponto zero assim na sua vida que você fala, pô, foi nesse dia aqui que aconteceu isso e eu comecei a gostar. Muito provavelmente você, quando se deu por conta, você já estava vendo corrida pra caramba, você já estava querendo ir no autódromo, você já estava querendo fazer um monte de coisa. Uhum. Comigo foi mais ou menos assim. Então, assim, a paixão pelo automobilismo na minha vida, ela veio no momento em que eu tinha uns 10 anos de idade, e aí a gente está falando de 1986, naquela temporada que tem aquela foto clássica que eu coloquei no cenário do meu canal. Dos quatro campeões, que é o Senna, Prost, Piquet e Mansell. Então, assim, eu via corrida desses caras e era um negócio muito mágico. Era uma época que o Brasil tinha uma grande força na Fórmula 1. A gente tinha 2 pilotos entre os 4 melhores do mundo disputando o título. Então, assim, foi uma época de 1972 a 1991, que são 20 temporadas, a gente teve 8 campeões mundiais, né, e mais, sei lá, 10 ou 11 vices, uma coisa assim, muito absurda. E 86 foi uma temporada em que a gente tinha o Piquet ainda andando muito bem, o Senna despontando, né, que eles são contemporâneos, mas em momentos diferentes de carreira. E aí eu comecei a assistir e desde então eu nunca mais parei. E eu me lembro, assim, do momento em que eu perdi uma corrida, sei lá, em 2002, alguma coisa assim, porque eu estava trabalhando, que eu falei, cara, mas eu não perco uma corrida desde 86, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim, de acompanhar a Fórmula 1 nesse sentido, com essa paixão. E um dia eu resolvi unir essa paixão que eu tinha pelo automobilismo com a minha profissão, porque eu já trabalhava com comunicação desde os 19 anos de idade, mas com publicidade. E não tinha ainda o automobilismo na minha vida como elemento profissional. Então, o que eu fiz? Em 2005, que eu estava com 29 anos de idade, eu fiz uma migração de carreira. O que é isso? Eu era publicitário e aí eu mudei para o jornalismo para trabalhar com automobilismo. Então, quer dizer, eu tinha 10 anos de carreira fazendo uma coisa que era legal, que eu gostava, mas que não tinha relação com automobilismo, e para trabalhar com automobilismo eu mudei de profissão e aí mudei muita coisa na minha vida. Mudei de cidade, vim para São Paulo. Enfim, tem um monte de mudança na minha vida nessa mesma época para eu trabalhar com automobilismo. E felizmente deu muito certo, né? Porque hoje, depois de 13 anos dentro do Grupo Globo, hoje eu trabalho também, além do meu canal, além da criação de conteúdo que eu faço, muita coisa para mim, muita coisa autoral. Eu trabalho na organização da Stock Car, que é a maior categoria do automobilismo brasileiro, não só da Stock, mas da Fórmula 4, da Stock Series, da Turismo Nacional, todas as categorias do grupo da Vicar, que é a promotora da Stock Car, e também comento a Fórmula 4, aliás, você esteve lá na cabine comigo. Junto com o Osiris, né? Junto com o Osiris. Foi legal aquele dia, né? Foi. Guardo na minha memória. O que você lembra daquele dia lá? Que a gente, só pra vocês saberem, assim, eu peguei e botei fone no Cadu. Botei ele lá sentadinho com a gente pra ele ver como é que funciona uma transmissão, assim, eu comentando, o Osiris narrando, né, e o Cadu ouvindo tudo. Me conta como Inclusive, é que foi. você falou de mim lá, muito obrigada. Lógico. Foi uma experiência incrível, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Esse cara é muito fera,
Inclusive, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, cara. Assim, foi uma experiência incrível que eu guardo na minha memória e vai estar sempre comigo aí de aprendizado. Eu quero saber o que você tem aí tanto para me perguntar, que eu dei uma aqui de rabo de olho assim, ó. Eu olhei, tem um monte de pergunta aqui para mim. E aproveitando, já que você falou sobre sua paixão no automobilismo, falou sobre os pilotos, assim, na época, qual piloto você tinha mais admiração, você mais gostava? Eu gosto do esporte, assim, eu sou admirador do automobilismo, isso além da Fórmula 1. Então, assim, desde que eu comecei a ver Fórmula 1 em 86, eu comecei a procurar tudo que era corrida que passava na televisão. Então, eu via categorias de base de Fórmula que tinham no Brasil, na época Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, eu via várias coisas, eu via Fiat Uno, eu via, sabe, tudo que aparecia de corrida na televisão, Fórmula Indy, que o Emerson Fittipaldi corria na época, eu procurava assistir justamente para assimilar o máximo possível de referencial e ter o máximo possível de automobilismo para consumir. Então, eu tive um leque muito grande, digamos assim, de possíveis, potenciais ídolos nesse sentido, né, de ver grandes pilotos performando em alto nível em muitas categorias. Isso só confirmou uma coisa que eu tive como primeira impressão, que era ver o Ayrton Senna como um cara fora do normal. O Ayrton Senna, ele é um cara que ele transformou o automobilismo não de uma só forma gigante, né? Gigante. Mas assim, não só pelo quanto ele pilotava, e ele pilotava muito bem. Ele transformou o automobilismo porque ele começou a enxergar o automobilismo como ninguém tinha enxergado antes. Então, a coisa de trazer a preparação física, a coisa de trazer o foco máximo, a coisa de querer um nível de performance muito alto e querer fazer diferente e melhor do que você já fez antes. Então, assim, ele trouxe esse tipo de mentalidade para o esporte que foi replicada não só dentro do próprio esporte, como em outros esportes, assim como em muitas coisas da sociedade. Muitas pessoas têm o Ayrton Senna como exemplo, e não estou falando só de pessoas que lidam com esporte ou que trabalham com esporte, não precisa nem ser atleta, mas assim, pessoas que se espelham no Ayrton Senna como um ícone, porque ele trouxe, de fato, essa percepção de que você precisa fazer o melhor para você, antes de fazer para os outros. Você precisa dar o seu melhor, você precisa se entregar ao máximo, dar o máximo que você tem, criar o que ninguém criou ainda, sabe? Fazer o que ninguém fez e se dedicar muito, ter muito foco, ter muita perseverança. Ele trouxe isso, né? E isso eu me identifiquei muito rápido com isso. É uma coisa que eu levei para minha vida, eu e muitas outras pessoas. Mas assim, é uma coisa que eu levei para minha vida. Tem uma frase do Emerson Fittipaldi que está no livro dele, que é assim: a sorte é uma oportunidade como outra qualquer. Ela só ganha esse nome porque você estava preparado para aproveitar. Então, essa coisa do foco do Senna, do preparo do Senna, diz muito sobre isso também, do quanto você precisa estar sempre pronto para aproveitar uma oportunidade, entendeu? Então, assim, quando as oportunidades apareceram na minha vida, eu estava pronto e eu pude fazer do jeito que eu queria. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço por ter tido um exemplo como esse, como Ayrton Senna, na idade que eu tive, que foi assim dos 10 aos 18 anos, né? Quando o Senna morreu eu tinha 18 anos. Então assim, eu posso dizer que o Senna é o meu maior ídolo no automobilismo, porque ele trouxe essa visão para mim. Agora, se você me permite, eu vou te falar de um grande ídolo meu, que não tem nada a ver com automobilismo, mas que é um cara tão responsável quanto para eu estar aqui hoje, que é o Ziraldo. Porque o primeiro livro que eu li na minha vida, ainda me alfabetizando, foi O Menino Maluquinho, que é um livro que fala sobre você poder ser o que você quiser, você poder realizar seus sonhos e tudo mais. E o Ziraldo também fez outro livro chamado Flicts, que é um livro maravilhoso. Então, assim, são livros que falam sobre sonhos, sobre você realizar o que você deseja, sobre você buscar as coisas que você quer para a sua vida, entendeu? Então, quando eu fiz esse livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu trouxe muito esses elementos também, né, de como você coloca o sonho como algo palpável na sua vida. Porque a gente tem muito essa visão de impossível, né? Quando você fala sonho, você fala uma coisa distante. E o sonho pode virar um objetivo. A gente tem que trabalhar um pouco nessa coisa de o que é o mundo real, vida real,
que é aquilo que você almeja como seu ideal e qual é o meio de caminho que você consegue fazer entre essas duas coisas. E a gente precisa viver nesse meio de caminho. Como dizia o Renato Russo, né? A cabeça nas nuvens e os pés no chão. Então a gente precisa ter um pouco dessas duas coisas, né? De você estar com o pé no chão, entender que você está vivendo a vida real, mas você nunca deixar de sonhar, porque sonhar é importantíssimo, sempre. E você estava falando sobre o Senna, né? Que eu, inclusive, até postei uma frase dele que ele falou no meu Instagram, que ele fala exatamente sobre isso, perseverança. E se a gente for olhar nos dias de hoje, um cara que aplica bastante isso e que é muito ídolo do Senna é o Lewis Hamilton. Ele é muito bom piloto. Sim. O Lewis Hamilton, ele é um cara que entendeu, e isso tem uma importância muito grande também, ele entendeu em uma fase muito importante da carreira dele que ele é uma imagem muito forte e que quando você tem uma imagem que é muito exibida, que você é muito visto, que você é muito, enfim, assistido, né? As coisas que você fala, as coisas que você faz, os comportamentos que você tem, eles reverberam. Né? E isso eu entendo isso como algo que ele aprendeu assistindo muito as coisas que o Senna falava. Mas assim, o Hamilton hoje, ele virou uma figura mais importante extra-pista do que na própria pista, no meu entender. E isso porque ele é um cara que ainda é muito competitivo e que, para mim, ainda é o melhor cara dentro do grid. Sim. Eu olho hoje para o grid da Fórmula 1, 2023, Hamilton com 38 anos de idade, eu olho e ele é o melhor piloto daquele grid. Tá? Não só no que ele já foi, falando que ele é, no momento. Mas essa coisa de que ele olhou para fora e viu que gerar um bom exemplo é importante, ele passou um degrauzinho também, sabe? Ele conseguiu sair da bolha do automobilismo, como a gente fala, sabe? Ele conseguiu trazer uma percepção de exemplo, e isso é muito legal. E sobre sair da bolha que você acabou de ressaltar, acho que quando ele perdeu o título de 2021, eu acho que ele tentou ficar mais calmo, tentar se recuperar mentalmente, fisicamente, para chegar no auge e tentar até disputar o título nesse ano. Sim. 2022 foi um ano muito difícil para a Mercedes, né? O carro não estava bom, né? O carro é um carro muito diferente em termos de competitividade do que foram os outros, né? Dos outros anos. Então ele não conseguiu, muito difícil até disputar vitórias, quanto mais disputar o título. Mas essa temporada de 2022 para ele foi uma temporada de reencaixar as coisas na cabeça também. E isso é um fator muito importante quando você trabalha em alta performance, em alto rendimento. E aí, de novo, vai para qualquer profissão, vai para qualquer coisa que você faça. Você tem que dar o seu máximo e você é muito exigido, cara, você precisa estar com a cabeça muito bem. A cabeça que segura tudo, assim. É uma questão que transcende o quão bom você é tecnicamente. Então, quando eu vou, por exemplo, para uma corrida e que eu preciso dirigir uma equipe de mais de 10 pessoas que está fazendo conteúdo, e aí daqui a 5 minutos eu preciso entrar numa cabine de transmissão para comentar uma corrida, terminou aquela transmissão, eu saio dali e eu vou para outro lugar onde eu vou fazer outra coisa, e tudo no mesmo dia, e eu vou ser várias personas dentro do mesmo dia, eu vou trazer uma série de habilidades à tona no mesmo dia. Quem segura isso não é a minha habilidade. Eu posso ter confiança que eu sou bom fazendo tudo aquilo, mas quem segura aquilo é a minha cabeça, porque eu preciso terminar uma coisa, parar, focar na outra. Existe a pressão de uma e a pressão de outra, e uma não pode interferir na outra. E aí entram outras pressões, responsabilidades. A gente, no jornalismo, a gente lida com responsabilidade, sobretudo. Tá? E isso é uma coisa que eu falo muito com o pessoal que está começando, que começa a criar conteúdo e fala, não, mas é que eu sou só uma conta de Instagram aqui que eu estou fazendo um videozinho. É que tenho só um Twitter que eu faço. É informação, é conteúdo, é informação. E você tem que ter responsabilidade sobre essa informação. Quando você tem responsabilidade,
automaticamente você cria credibilidade. Né? Automaticamente você consegue entrar nos lugares, ser bem recebido, os pilotos aqui no caso entenderem que você está fazendo um trabalho sério, patrocinadores chegam e tudo mais. Mas assim, essa credibilidade ela vem de um entendimento muito anterior que você tem sobre o seu trabalho, que você tem sobre o que você está fazendo ali. Então assim, quando um piloto performa em alto nível, um atleta performa em alto nível, ele está sujeito a todo tipo de pressão que você pode imaginar. Ele não está só fazendo uma atividade física, esportiva, técnica, ele está com a cabeça segurando muita coisa. Então, assim, você precisa muito entender o momento que você está, o nível de cobrança que você tem, a meta de resultado que você tem, para que você não quebre aqui. Então, se a gente falou do Hamilton, por exemplo, o Hamilton vinha de vários títulos mundiais seguidos. E aí, de repente, ele tem um carro que não permite que ele dispute vitórias. É muito fácil a cabeça começar a cobrar que esse problema é dele, não do carro. Entendeu? Que você fala, pô, mas eu ganhei. Por que eu não estou ganhando agora? Eu ganhei muito. Né? E você tem que segurar. Ao mesmo tempo, tem outra fuga, que a cabeça, de repente, joga para falar assim, não, o problema é do carro. Então, não liga para isso. Sabe? Se o carro não está bom, você não precisa se esforçar. E aí entra outra cilada, que é você achar que você não tem nada com isso. Né? E você precisa se esforçar tanto quanto, seja um carro vencedor, seja um carro que não é vencedor, seja um cenário maravilhoso, um equipamento maravilhoso que você tem, seja gravando com celular, você vai ter que dar o seu máximo. Você não tem aquela coisa de falar assim, só, tô com um celularzinho aqui, vou gravar de qualquer jeito. Você vai falar direito, você vai fazer as coisas direito, porque quem está ali do outro lado, quem está te assistindo, não tem culpa. Se você está gravando com uma baita estrutura, se você está gravando com o celular, se você está na televisão, se você está ao vivo, se você gravou, entendeu? Então, esse entendimento de segurar, da cabeça segurar as coisas e não deixar a peteca cair, nem quando você está numa fase ruim, e não se deslumbrar quando você está numa fase boa, é muito importante. Você que estava falando sobre conteúdo, qual dicas você daria para quem está iniciando, talvez, no YouTube, quer ser um jornalista, talvez, de começo? Bom, é o seguinte, a primeira coisa é um pouco do que eu falei agora há pouco, né, de que a responsabilidade sobre o que você está fazendo, existe responsabilidade sobre o que você está fazendo, não é simplesmente, eu vou aqui fazer e beleza. Quando você está passando informação para os outros, você tem uma responsabilidade sobre ela, mas, sobretudo, é o seguinte, primeiro vem o conteúdo, depois você. Tem muita gente hoje que entra numa de, eu vou criar um canal porque eu quero ser famoso. Eu vou criar um canal porque eu quero aparecer não sei aonde. Ou eu vou criar um canal porque eu quero dali fazer uma publicidade. Você precisa criar um canal porque você tem algo a dizer. Se você não tiver algo a dizer, nem cria, sabe? Então, assim, um erro muito comum hoje é o pessoal entrar nessa coisa de fazer um Instagram, fazer um YouTube, fazer Twitter, fazer algumas coisas, pensando primeiro nele, assim, entendeu? Essa ideia de que você vai ganhar dinheiro é uma consequência. Então, você precisa focar primeiro no trabalho que você está fazendo. É mais importante o trabalho que você está fazendo e é mais importante você usar esse trabalho como um cartão de visita. Como você fala assim, olha, eu faço esse trabalho aqui que é legal. Tá? E aí as pessoas vão te conhecer pelo seu trabalho. Então, existe uma coisa muito tênue aí de você falar, mas eu faço do meu jeito. Legal, isso é importante. Eu faço do meu jeito, você vai fazer do seu jeito, cada um vai fazer do seu jeito. E isso é importante e isso tem que existir. Você não precisa ser igual a ninguém, você tem que ser você. Mas o que você vai dizer para as pessoas, quando você está dizendo, é mais importante do que você, entendeu? É isso. O que você está falando para as pessoas é a mensagem. E a mensagem tem que ser mais importante do que a pessoa que está emitindo essa mensagem. É uma regra muito básica, mas que muita gente às vezes esquece. Então, quanto mais você passar informação para essas pessoas, melhor. Mais você passar conteúdo legal para essas pessoas, melhor. Com o tempo, elas vão gostar mais de você. Com o tempo, você vai ganhar mais credibilidade. Com o tempo, você pode até ganhar dinheiro. Mas, assim, primeiro vem
aquilo que você está apresentando para as pessoas. Pega essa dica aí, pessoal. E eu acho que é exatamente isso, Grum. Eu acho que uma pessoa que está começando ainda tem que manter os pés no chão, que um dia você chegar lá e consegue superar. Eu trouxe umas coisas para você ver, inclusive. Eu vou pegar aqui, ó. E eu achei uma caixa ontem que tem umas coisas maravilhosas. E aí eu vou começar por esse daqui, ó. Isso aqui é o meu crachá da Rádio Cidade, que aqui tem uma validade. Esse crachá era válido até 1999. Então, você pegar aqui, por exemplo, dá uma olhada. Isso daqui foi o primeiro emprego que eu tive em comunicação num nível mais alto, digamos assim. Eu já tinha feito estágios em agência, em outra rádio também, mas aí foi o lugar em que eu virei, de fato, um profissional. No começo, né? No começo. Aí eu trabalhei lá dos meus 21 aos meus 23. Eu guardo esse crachá com o maior carinho. Essa pessoa aqui pode acreditar, fui eu. Você. Mas eu me tornei, eu vou até pegar as outras credenciais aqui, eu me tornei a pessoa que fez outras coisas. Então, eu vou te mostrar aqui, tudo embolado, que delícia. Ó, vamos lá. Essa daqui, ó, é a primeira credencial, a primeira vez que eu entrei num autódromo credenciado como jornalista, como imprensa, 2002. Tem 20 anos isso aqui. Foi no evento da Fórmula Renault e da Copa Clio. Então, deixa eu tentar Que legal, aqui para você, cara. dá uma olhada. Tá legal. tudo embolado, tá uma delícia. Todas as credenciais se embolaram, elas têm esse poder, né? Igual fio, né? Elas têm esse poder de se embolar. Fica uma loucura isso daqui. Essa foi a primeira vez que eu entrei no autódromo. Foi no Rio? Foi no Rio, em Jacarepaguá. E aí, eu trouxe uma outra aqui, que é Que legal, cara. a primeira vez que eu fui na Fórmula 1. Isso daí é 2007. Ela é da primeira corrida que eu trabalhei dentro da Globo. Então tem um significado porque eu fiz a minha migração de carreira em 2006. E em 2007, que foi meu primeiro ano contratado, então assim, essa credencial tem um significado para mim como uma realização de sonho. Foi uma coisa assim de isso deu certo, sabe? Mas essa daqui, ela é igualmente importante. Então, mostra pro pessoal aí, ó. Essa credencial, ela é da Stock Car, de 2007, porque foi o ano que eu vim para São Paulo. Então, isso daqui, ó, se você olhar, tem aqui, ó, primeira etapa, São Paulo, 2007, 22 de abril. E aqui na primeira etapa, eu estava como estagiário ainda. Foi a época que eu vim para São Paulo para fazer um estágio de 12 dias aqui, para o Reginaldo Leme me conhecer, para o pessoal me conhecer, o pessoal entender que eu gostava de automobilismo. E esses 12 dias que eu passei aqui, que essa etapa da Stock Car foi dentro desses 12 dias, isso daqui foi fundamental para eu estar onde eu estou hoje. Porque a partir daí que as pessoas me conheceram e fizeram um julgamento de que eu poderia ser um cara para trabalhar com automobilismo. E eu fui contratado, vim para São Paulo, vim morar aqui em São Paulo para trabalhar com isso, fazer o GP de Fórmula 1, como eu te mostrei, e fazer também, ó, dá uma olhada nessa daqui. A Copa? Tá aqui, ó, Copa do Mundo de 2014. Você tá bem diferente nessa foto. O cabeludo, né? Essa credencial aqui, ela é importante porque ela mostra que eu fiz algo fora do automobilismo, algo importante, algo relevante, que é uma Copa do Mundo, mas que eu faço automobilismo por opção. Eu faço porque eu escolhi o automobilismo como o meio em que eu quero trabalhar. Mas lembrando que eu sou jornalista. E eu, sendo jornalista, eu preciso estar pronto para fazer qualquer coisa. Então, uma base do jornalismo é você entender um pouquinho de qualquer coisa se precisar. Então, se eu precisar sair daqui e fazer uma matéria de política, se eu precisar sair daqui e fazer uma matéria de economia, se eu precisar sair daqui e fazer uma matéria de qualquer coisa, futebol, eu vou estar pronto. Porque eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou fazer o dever de casa e eu vou reportar isso para as pessoas. A missão do jornalismo é um pouco essa, de você traduzir para as pessoas que estão te assistindo o que é aquele assunto.
E existe um ditado no jornalismo que é assim, uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que não está. A missão do jornalista não é ouvir as duas pessoas, é abrir a janela e ver se está chovendo de fato e contar para as pessoas se está chovendo ou não. Falando sobre Stock Car já que você está com essa credencial, como surgiu a Stock Car na sua vida? Como apareceu a Stock Car? Bom, apareceu primeiro nos anos 90, quando eu assistia, época dos ômegas, que eu assistia, gostava muito, e eu ia no autódromo. Isso é uma experiência também que eu falo sempre para as pessoas. Vai no autódromo, se você tem condição de ir no autódromo, e aí não estou falando de Fórmula 1, vai em qualquer coisa, se tiver um regional, sabe? Se tiver um dia de teste, vai lá, entra, vai lá no autódromo e vê como é. Além da arquibancada, se você conseguir entrar no boxe, sabe? Você é um cara que frequenta o autódromo, isso aqui tudo que a gente está vendo aqui no seu cenário é fruto disso. Você sabe que é muito diferente lá dentro. É uma coisa surreal. E é muito diferente mesmo, assim. É uma percepção que as pessoas têm pela televisão, e lá dentro é outra coisa. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim... Ouvir o barulho do motor, né? Ver todo mundo trabalhando, né? Ver os mecânicos, ver os pilotos de perto, acho que é uma experiência que você guarda pra vida. Sim. E que você acha totalmente diferente do que você vê na televisão. Sim, totalmente. Então, assim, a gente, quando vai pro autódromo, a gente percebe o esporte de uma maneira diferente. E aí, eu comecei a ir muito ao autódromo nos anos 90 no Rio, e eu via as corridas de Stock Car, e eu gostava muito dessas corridas. Foi uma coisa natural para mim até, quando eu fui para o Sport TV, que eu comecei a trabalhar com o Stock Car. Porque eu conhecia a categoria, não foi uma coisa que eu precisei estudar, eu conhecia. Então, quando eu entrei na Stock pelo Sport TV, e eu estou falando aí de uma época 2014 em diante, 2013, 2014, que eu comecei a ir para as corridas como produtor da transmissão. Eu era o cara que ficava do lado do repórter no pit lane, ali nos boxes, como produtor da transmissão. Então, o que acontece? Aconteceu algum problema numa troca de pneu, eu que corro no box para ir lá e perguntar para o chefe de equipe o que aconteceu, qual foi o problema, passo para o repórter, ou então mando alguma coisa para o narrador que está lá, eu estou ouvindo o cara, eu estou mandando para ele. Então, assim, o produtor, ele tem uma participação muito importante dentro de uma transmissão. A gente tem a tendência de olhar narrador, comentarista e repórter e achar que a transmissão acaba ali. Mas a transmissão tem um produtor, que é uma figura muito importante, que faz a informação transitar, e tem um coordenador, que é o cara que fica no ouvido de todo mundo e que dá o tempo de cada um falar. Então fala para o narrador, fala agora tal coisa, vou chamar aqui a pontuação do campeonato. E aí o cara chama a pontuação, bota na tela, o narrador já sabe que vai entrar na tela, porque o coordenador falou. O repórter também é acionado, fala assim, você está no ar, entra, fala com fulano. Então tem muita participação das pessoas que estão por trás das câmeras também. Então, assim, a minha relação com a Stock, ela sempre foi uma relação de amor. É assim que eu vejo. Né? Eu sou apaixonado pela Stock, eu gosto muito da categoria. Também gosto muito. É maravilhoso, assim. E aí, quando eu fui trabalhando, eu fui ganhando o respeito das pessoas que estavam lá dentro, porque viam que o meu trabalho era sério. Então, assim, hoje eu tenho o WhatsApp do Ingo Hoffmann e eu converso com ele. WhatsApp. Sério? E assim, é um negócio muito legal, porque eu lembro de eu assistir o Ingo Hoffmann na arquibancada e ele ganhando o título, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Lógico que depois, trabalhando mais, eu acabei adquirindo contato com vários outros pilotos. Então, assim, ter o respeito de um cara feito o Ingo Hoffmann vale muito pra mim. Vale muito. É uma coisa assim, é muito valioso isso pra mim. Eu olho e falo, cara, deu muito certo o que eu vim fazer aqui no automobilismo, sabe? Porque o cara que é a maior referência de todo mundo gosta de mim e respeita meu trabalho. Então isso, eu acredito a esse amor que eu sinto pela categoria, e eu trouxe isso quando eu comecei a trabalhar com a categoria. Então, assim, eu saí do Grupo Globo no final de 2018 e no comecinho de 2019 eu comecei a trabalhar com a organização da Stock Car. E aí é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de visão, porque quando você está fazendo uma transmissão na televisão, você está pensando só no público da televisão. Você está pensando especificamente naquele pessoal que está assistindo aquela transmissão. E aí quando você vai para a organização, você está pensando em todas as pessoas possíveis que estão assistindo e consumindo aquilo. Então, assim, as pessoas que estão no YouTube, as pessoas que estão no Instagram, as pessoas que esbarraram com aquilo na televisão, as pessoas que estão na cidade,
as pessoas que nunca ouviram falar de automobilismo, você tem que falar com todas essas pessoas. Então, por exemplo, eu fiz uma matéria, na época da Globo ainda, eu fiz uma matéria, eu acho que para o Jornal Nacional, sobre a Corrida do Milhão, em que eu explicava que a Corrida do Milhão era R$1 milhão em que o prêmio era repartido. E aí esse prêmio repartido ia para muita gente, inclusive para os mecânicos. E aí os mecânicos ganhavam um bônus, e esse bônus fez com que os mecânicos fizessem alguma coisa. Eu fui atrás dessas histórias. Então, assim, tem um que botou o filho na escolinha de futebol do Corinthians, tem um que pagou a festa de 15 anos da filha, tem outro que comprou uma maquininha de fazer brownie, sabe, e pôde ter uma renda extra em casa. Então, assim, essas coisas que conectam com as pessoas que estão vendo além da corrida. Você precisa falar da corrida? Precisa. É necessário. Sempre vai ser um campeonato de corrida de carro. A Stock nunca vai deixar de ser isso, mas hoje a Stock ela é uma coisa muito maior. A Stock hoje é uma plataforma de negócios para as empresas que estão dentro. Tem cerca de 200 marcas dentro do autódromo numa corrida de Stock. E aí, de novo, aquilo que eu falei, a cabeça tem que segurar muito o que você está fazendo, porque você está lidando com todo tipo de cobrança e de pressão, às vezes de dentro para fora. Você não só as pessoas te cobrando, você se cobrando, você começa a se colocar numa posição de será que eu estou atendendo todo mundo? Será que eu estou fazendo algo que está chegando a todo mundo? Você tem que ser a primeira pessoa a se cobrar, antes de qualquer outra pessoa. Então, assim, eu sou muito assim, e trabalhar na organização da Stock Car me traz muito essa sensação, sabe? Essa responsabilidade. Gente, e só para complementar o que o Bruno falou, gente, assistam a Stock Car. É uma coisa surreal. A primeira vez que eu fui foi em 2021. Eu não sabia muito bem como era a largada, como funcionava, mas eu nunca tinha visto uma largada onde os carros andavam juntos, o que foi uma experiência também muito surreal. E eu fiquei até assustado no começo quando eu vi aqueles carros largando junto. Parece a impressão de que vai bater. É uma coisa surreal e é adrenalina pura. Eu amo a Stock Car e é uma coisa assim, só para quem ama automobilismo, sabe? É muito bom, né? Eu gosto muito. E essa coisa de acompanhar a corrida, já aproveitando para falar aqui do livro, posso? Que inclusive é muito bom. Comprem. Pois é, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. É o seguinte, o André Bragantini Júnior, esse piloto aqui, correu na Stock Car alguns anos, algumas temporadas. Eu o conheci correndo em outra categoria, correndo na Stock Car também. Eu conheci ele. E corre na Porsche também, né? Sim, também. Eu conheci ele quando ele corria na Stock Car lá em 2008. Né? E depois, quando ele estava correndo em outra categoria, eu comecei a ter um contato maior com ele. E aí entra a coisa de você estar nos autódromos, você conhecer as pessoas, falar com as pessoas. O André é o seguinte, ele tem a síndrome de Tourette, que é uma coisa que nasceu com ele, que se você pesquisar um pouco mais, aí você vai ver que é um negócio que talvez ele nem pudesse dirigir se ele não tivesse perseverança para seguir na carreira dele. E ele não só dirigiu, como ele pilotou muitos anos da vida dele, é um cara multicampeão brasileiro de automobilismo, e eu tive a oportunidade de fazer o livro dele. Foi um grande presente que a vida me deu, a chance de contar a história desse cara. Então, assim, você estava lá no lançamento, você tem até o autógrafo. Tem aqui, olha, gente, tá autografado pelos dois aqui, ó. Tá autografado por mim e pelo André aqui. Cadu curtiu lá o lançamento, foi bem legal. Foi muito legal. Mas, assim, sobretudo, a gente conta uma história de superação. A gente fala aqui sobre o cara que venceu na vida, venceu as adversidades da vida e sobre o que ele aprendeu da vida. Não só a carreira de piloto dele. E isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente quis trazer nesse livro, justamente para falar isso que eu estava comentando aqui, que você não vai conectar só com quem gosta de corrida. Esse aqui é um livro que quem nunca viu uma corrida vai se identificar com muita coisa, sabe? Porque tudo é feito por gente. Tudo. A filmagem, o automobilismo, tudo que a gente tem no mundo é feito por gente. Então, quando a gente traz o que está por trás disso, quando a gente traz quem são as pessoas, quais são as histórias das pessoas que estão fazendo essas coisas, fica muito mais legal a conversa, né, do que você simplesmente falar sobre como foi a corrida, quem ganhou, quem foi segundo, quem foi terceiro, quem abandonou. É muito mais legal você trazer as histórias que estão por trás. E você, quando você vai ao autódromo, você vê essas histórias de perto, né? Você acompanha, às vezes você está com rádio, né? Você ouve os pilotos e engenheiros conversando.
É uma experiência super bacana. Então você vê que tem luta, tem muita dedicação de todo mundo que está ali, né? É uma coisa que exige muito da gente. E todo box que você entra tem uma história legal. Inclusive, um abraço para o André Bragantini. E vem aqui depois, né? Vem aqui, ó. Tá marcado já. Se Deus quiser, ele vem. E, Grum, 2 perguntas que eu queria te fazer. De onde veio a ideia desse livro e em que livrarias você pode achar? Bom, a ideia do livro foi pelo seguinte. Sempre que eu fiz matérias com o André, eu fiz matérias por esse lado humano. Eu trazia a corrida como um pano de fundo, né? Como um fio condutor, digamos assim. E sempre impactava as pessoas. Sempre as matérias chegavam às pessoas mandavam mensagem para ele, mandavam e-mail, escreviam na rede social, porque se sentiam impactados de alguma forma. Porque a questão do livro aqui, que a gente está falando, não é um livro sobre síndrome de Tourette, é um livro sobre superação. Superação de seus limites, seus obstáculos, superação dos seus problemas. Então não interessa qual é o seu problema. Não interessa o que você tem, não interessa. Às vezes pode ser apenas uma preocupação. A gente está falando sobre como você lida com as suas adversidades. O livro é sobre isso. E aí, em 2017, ele fez uma reportagem para o GNT, um canal GNT, no qual ele fez ele mostrou a vida dele para pessoas que não eram do automobilismo. E aí, ele começou a receber mensagens de pessoas, muitas pessoas fora do automobilismo, fora, que nunca tinham visto corrida. E ele achou que essa história precisava chegar a mais pessoas. E a gente começou a conversar sobre como fazer isso. A gente chegou à conclusão que deveria fazer um projeto que tivesse palestra e livro no mesmo projeto. E esse projeto chama-se Ultrapassando Limites. Então a gente tem a biografia que foi lançada e a gente tem uma série de palestras que a gente faz, eu e o André, no formato entrevista, assim, né, tipo talk show, e que a gente leva essa história para outras pessoas. Então, nessa palestra, a gente fala sobre os conceitos que ele seguiu na vida, que é concentração, constância e autoestima, e como esses 3 pilares ajudaram ele a superar as adversidades. Então, quer dizer, está sendo muito legal levar essa história para mais pessoas, está sendo muito legal ver as pessoas trocando com a gente. Quando a gente fez o lançamento lá em Curitiba, por exemplo, que a gente fez vários no Brasil, a gente fez lá em Curitiba, foi gente com autismo, foi uma chefe de uma ONG para crianças em situação de vulnerabilidade, foram 2 casais com filhos que tinham Tourette. Então, quer dizer, outras pessoas acometidas por outras coisas começaram a procurar o livro como um ponto de apoio, a história como um ponto de apoio. Isso para a gente, mostrou a realização desse projeto. Mas o livro ele é sobre inspiração, né? E eu até vou querer ouvir você, eu estou curioso, porque eu lembro que quando a gente, lá no lançamento, quando eu assinei, eu te dei um baita de um abraço, cara. Inclusive choramos juntos. Choramos juntos, eu estou até tentando não chorar agora, mas eu lembro que a gente deu um baita abraço, e eu falei para você que esse livro ia tocar muito você, que ia ser muito importante você ler, importante para mim, tá? Talvez tenha sido evidentemente importante para você, mas que assim, para mim era muito importante que você lesse. E me fala, o que você sentiu desse livro? É um livro muito inspirador, gente. Inclusive, comprem o livro, um livro muito inspirador que conta a história de um pilotaço. Com certeza vocês vão adorar. E sobre isso que você falou, Grum, de outras pessoas irem lá prestigiar, como pessoas que tiveram síndrome de Tourette ou até outras questões, eu acho que é muito legal, porque talvez não conheçam o André Bragantini, não veem a história dele, e isso pode servir como inspiração para outras pessoas. Te inspirou de alguma forma? Inspirou muito. É sobre não desistir, se superar. Isso é importante também. O livro está disponível na Amazon, está disponível na Livraria da Vila, né, no site da Livraria da Vila, você pode comprar por lá. Você pode comprar na Amazon, você pode comprar pelo Kindle também, é muito importante que hoje tem muita gente que não quer o livro físico. E também você pode entrar em contato com a editora, que a editora faz a venda direta no e-mail vendas@oficina259.com.br. Aproveita, pessoal, é um livro da hora, vocês vão curtir muito. E Grum,
assim, agora mudando um pouquinho de assunto, sobre F4. Eu queria te fazer 2 perguntas. Como surgiu o F4 na sua vida? E eu queria que falasse também sobre esses pilotos promissores, no caso do Pedro Clerot, que agora vai para Espanha, né, correr. A Aurélia Nobles, que ganhou o Girls Like Racing. Girls on Track. Girls on Track. Isso. Falei. Girls Like Racing é outra coisa, né? Outra que, coisa muito legal também, aliás. É da Raquel, que é engenheira da equipe Piranga da Stock Raquel, Car. a Érica, as meninas fazem um trabalho maravilhoso aí. Muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é a Fórmula 4, para quem não conhece, como surgiu a Fórmula 4 na sua vida e sobre esses pilotos promissores. Bom, a Fórmula 4 ela é uma categoria FIA, uma categoria que foi criada pela FIA com o intuito de formar os jovens pilotos que saem do kart de uma maneira melhor, para que eles não tenham que dar um salto muito grande direto para a Fórmula 3, né, que tem um caminhozinho até chegar na Fórmula 1, né, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, e a FIA criou essa categoria em 2014 para ter assim, uma Fórmula 4 em cada lugar. Então hoje tem umas 15 no mundo, e não tinha uma no Brasil, não tinha na América do Sul. E aí a Fórmula 4 ela chegou através da Vicar, que é a mesma empresa que promove as corridas da Stock Car, é a maior promotora de eventos de automobilismo do Brasil. A Vicar trouxe a Fórmula 4 para o Brasil. Então foi meio que natural, quando a Fórmula 4 veio para o Brasil, eu fui chamado para ser o comentarista, né, pela própria organizadora do campeonato, e eu aceitei na hora, porque para mim é muito natural falar disso, eu gosto muito disso. Né? E aí quando a gente começou a trabalhar essa coisa da comunicação da Fórmula 4, porque não só eu comento a Fórmula 4 na televisão e no YouTube, eu também crio o conteúdo, eu dirijo o conteúdo que vai para o Instagram da categoria, que vai para o YouTube da categoria. Então, assim, a gente começou a pensar em como explicar a categoria para as pessoas. E aí foi muito legal porque a gente trouxe uma narrativa muito didática. Antes da primeira corrida, a gente já tinha o Instagram e o YouTube mais seguidos do planeta, entre todas as Fórmula 4 do planeta. Sério, do planeta. Do planeta. A gente já era um Instagram de Fórmula 4. Inclusive, sigam a Fórmula 4. F4 brasileira, F4 brasileira. Então, assim, a gente, quando fez esse conteúdo, quando fez essa coisa toda, foi meio que natural que o que eu falo no ar tivesse a ver com tudo isso, né? Você vê as minhas transmissões lá, eu sou muito didático, eu explico muitas coisas, porque tem sempre alguém que está vendo pela primeira vez, tem sempre alguém que não conhece a categoria, é natural, então a gente precisa ser didático mesmo. E respondendo a sua pergunta sobre os pilotos, eu fico muito feliz de ver que metade do grid está indo para o exterior em 2023. Então, quer dizer, na primeira temporada, a Fórmula 4 já cumpriu o seu papel. E assim como o Enzo Fittipaldi também, outros exemplos, Enzo Fittipaldi, que é da Academia da Carlin, né, da Red Bull. Ele começou na Fórmula 4 lá na Itália, né? E também outros pilotos promissores, eu acho isso super legal, porque promove aí pilotos que talvez ninguém conheça, ninguém vá à categoria, mas que no futuro podem chegar a categorias muito altas como a Fórmula 2 e a Fórmula 1. E, aliás, aqui cabe a gente falar uma coisa importante. Ninguém nasce feito, ninguém nasce sabendo tudo. Isso vale para todo mundo. E aí, quando a gente fala de Fórmula 4, a gente está falando de um piloto que está se graduando Fórmula 4, ele vai fazer Fórmula 3, ele vai fazer Fórmula 1, Fórmula 2, e quando chega na Fórmula 1, todo mundo conhece. Só que, assim, ele passou por muito aprendizado antes de chegar lá. Até chegar onde chegou. Até chegar onde chegou, ralou muito, aprendeu muito, errou muito, experimentou muito, isso vale para todo mundo. Com certeza. E eu vou te falar, é uma honra gigantesca para mim. Talvez você não tenha noção do que significa para mim aqui ser o 001 dessa história aqui. Ser o primeiro cara que sentou aqui nessa cadeira para falar com você, porque você é um cara que me trouxe muita inspiração na minha vida, desde que a gente se conheceu. Então, tem 4 anos que a gente se conhece e 4 anos que a gente conversa sobre isso aqui. Automobilismo e também jornalismo. A gente troca muita ideia sobre automobilismo, sobre jornalismo, e eu estou muito feliz de ver isso aqui estar sendo realizado, isso aqui está acontecendo, e você está iniciando uma carreira que eu espero que seja muito longa, e eu te desejo muito, muito sucesso, cara. Obrigada. De coração. Sucesso, e ó, galera, fica de olho aqui, que esse cara é muito fera, viu? Você também é muito fera. Valeu, querido, valeu. Sucesso, tá? Sucesso que você merece.